Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te a chave do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos lá para o capítulo 28. Versículo 16. Versículo 16 diz assim: seguia os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir os propósitos, ó Deus, e os pensamentos mais profundos do ser humano. E nós oramos, ó Deus, rendidos e sujeitos ao agir do teu Espírito, diante daquilo que o Senhor, ó Deus, vai falar ao nosso coração, através da proclamação da palavra. Tenha liberdade nesse lugar, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, para curar quem precisa ser curado, para libertar quem precisa ser liberto, para salvar quem precisa ser salvo. Senhor, para levantar aquele que está caído, para animar aquele que está desanimado, para renovar a fé daquele que está, ó Deus, incrédulo. Senhor, para avivar aquele que está apagado. Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar. Continue fluindo com liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Podeis assentar? Estamos vencendo, praticamente esse mês de janeiro. E o Senhor, Ele tem nos chamado a trazer resoluções que vão nos ajustar para aquilo que está projetado da parte do Senhor para a gente viver nesse ano. Resoluções para um novo ano. Fala para nós de mais do que projetar, executar aquilo que se projeta. Resoluções fala para nós de ação de desatar, de romper. Então que possamos ter resoluções muito claras a respeito daquilo que o Senhor deseja de nós. E hoje, em cima dessa temática ainda, eu gostaria de compartilhar outra resolução. E a resolução de hoje é sobre ter clareza sobre o que é ser igreja e o que não é, para que a gente possa ser de fato e de verdade. Clareza sobre o que é igreja e o que não é. Isso precisa estar muito resolvido, claro para nós, para que possamos então ser de fato e de verdade. Essa é a temática do episódio de hoje. Vivemos em um tempo onde há uma diversidade de igrejas por todos os lados. Todos os dias havia uma pesquisa que no Brasil, quase 40 igrejas nascem por dia no Brasil. Mas isso faz parte de uma pesquisa bem antiga, hoje eu acredito, já que não é
Não é mais. Na verdade, não é nascer 40 igrejas. Na verdade, abre-se CNPJs. Porque, na verdade, nem tudo que diz que é. E nós vamos tomar muito cuidado. Porque isso tem minado a força sobre aquilo que é de fato e de verdade, ao ponto de nós vermos os reflexos nítidos e visíveis ao nosso redor. Nós vemos que a igreja em si, evangélica, algumas décadas atrás, ela era minoria, mas ela causava impacto. Ela tinha fundamento, ela tinha essência, ela causava temor e tremor. As famosas irmãs do coque, mulheres de oração, mulheres com os pés para trás, ou seja, mulheres de joelho, homens de oração, homens de palavra, homens que muitas vezes eram tão simples, mas que tinham tamanha fome, sede pela palavra, e marcaram então um desfecho no Brasil de rompimento, por conta daquilo que semeavam em oração, em busca ao Senhor, em lágrimas que regava-se a terra. E nós vemos então um grande crescimento no Brasil, mas nem tudo que diz que é. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes aquilo que tem aparência de ser engana, nem tudo que aparenta é. Nós precisamos conhecer de fato e de verdade a essência do que é ser igreja e do que não é. E nós vemos alguns conceitos equivocados, populares, que igreja é como um prédio. Igreja é um prédio. Igreja não se limita e não é um prédio. Isso é algo equivocado que nós precisamos desconstruir da nossa mente. Igreja não é um prédio. Porque se nós não estivéssemos aqui, isso seria simplesmente um prédio. Agora, porque nós estamos reunidos aqui, então aqui é uma igreja. Outra coisa que nós vemos de forma equivocada, e alguns até têm essa tendência, é que igreja é um evento. Tem pessoas que vêm nos cultos de domingo, às vezes, de vez em quando, dia de quarta, tem o culto, a igreja como um evento. Igreja não é evento. Igreja é uma grande comunidade fundamentada sobre o verdadeiro alicerce que é Cristo, que provoca um movimento. Igreja não é evento. Igreja também não é um clube social, aonde eu gosto do pessoal da igreja e vou ali porque eu gosto do pessoal que está ali. Igreja não é clube social. Outra coisa que de forma equivocada nós ouvimos é que igreja é como serviço religioso. Não, igreja não é como serviço religioso. Como assim, pastor? Igreja não é serve-serve, que você vem aqui, se serve do que você quer e vai embora. Igreja tem a ver com comprometimento, tem a ver com responsabilidade, tem a ver com colocar a mão na massa e preparar. Igreja não é um serve-service. Igreja também não é como uma tradição familiar. Como assim, pastor? Porque meu tataravô foi, então meu avô foi, meu pai é, e eu sou, e meus filhos vão ser, e assim por diante. Igreja não é uma tradição familiar. Igreja precisa ser um lugar de unidade, de fundamento, de movimento que impacta realidades e transforma realidades. Igreja, ela é diferente, e nós vamos ver o que é igreja à luz da palavra. Nós vemos que em Mateus 16, Jesus, quando Pedro tem a revelação de quem ele é,
Então Jesus, ele faz afirmações: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A igreja não é do pastor Guilherme, a igreja não é da instituição presbiteriana, da batista, da assembleia, da metodista, não. A igreja, ela é de Jesus. Aleluia. E é Ele quem edifica essa igreja. E nós somos o quê? Pedras vivas. Nós somos pedras vivas. E então ele diz que sobre essa rocha edificará a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é igreja, é uma igreja consciente, fundamentada, que avança em movimento de forma imparável e vencedora. Aleluia, queridos. Isso é a essência. Romanos 3 diz para nós que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe, queridos, ser igreja é nós deixarmos a nossa carência miserável de ficar escravo do pecado, e agora entender que nós somos carentes e dependentes da glória de Deus. Isso é ser igreja, é ser alguém dependente e carente da glória de Deus. Aleluia. O que é essa carência, essa dependência? Você já viu alguém carente? Você viu, a mulher é um retrato da igreja. A mulher tem momentos do mês que ela fica um pouco mais carente, mais sensível. E então, aí dependendo da forma que você fala, da forma que você age, ela fica delicada. Ou ela fala assim: nossa, mas você não me deu um beijo, nossa, mas você não me deu um abraço hoje, nossa, hoje você não falou que me ama, nossa. E a questão da igreja, ser uma igreja carente da glória de Deus e dependente da glória de Deus, é isso. Senhor, hoje o Senhor não deu nem uma piscadinha para mim. Senhor, o Senhor hoje não mostrou nada para mim, nada aconteceu, eu estou carente, Senhor. Revela a sua glória, manifesta a tua glória, me envolve, me transforma, faz alguma coisa, Senhor. Eu preciso do teu calor. Aleluia. Então nós precisamos entender que igreja deixa a sua carência miserável de ser escravo do pecado e passa agora a ser carente da glória de Deus, dependente da glória de Deus. Aleluia, queridos. Isso é ser igreja. E nós vemos então, queridos, que a igreja, quem fundou, quem inaugurou ela, quem iniciou ela, é o próprio Cristo. E nós precisamos voltar a ter olhos graciosos para aquilo que é ser igreja, porque isso é quem nós somos. Aleluia. E cuidado com as ondas furadas daqueles que são desigrejados, que diz que igreja sou eu, não preciso ir na igreja, congregar, não preciso viver comunidade. Mentira. Você sozinho não é igreja. Você é igreja porque você está conectado com uma grande família, que é a família de Deus. Sozinho você não é igreja. Você é igreja junto com um corpo. Aleluia, queridos. Porque o dedinho sem estar conectado com o corpo, ele não serve para nada, ele necrose e apodrece. Não serve para nada. Nós somos um corpo, nós temos que estar conectados, porque conectados é que então somos igreja. Aleluia. É isso que Jesus veio nos revelar, Ele não veio trazer uma religiosidade. Ele veio trazer e revelar a nós relacionamento, relação. Ele veio revelar para nós o que, queridos? Ele veio revelar para nós o caminho, a verdade e a vida, na qual, se não termos clareza que Ele é essa revelação do caminho, da verdade, da vida, nós não acessamos ao Pai. Ser igreja é isso, é entender que Cristo veio revelar para nós o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, caminho fala de direção, verdade fala de fundamento que me livra da mentira e do engano. E a vida fala então de quê? De plenitude, de realidade. E aí fala para nós que dá acesso ao Pai, que Ele é tudo isso que dá acesso ao Pai. Isso é ser igreja. Ser igreja é entender que eu não estou mais perdido, eu tenho uma direção. É entender que eu não estou mais no engano e na mentira, eu tenho um fundamento, a verdade é o meu fundamento. É eu entender que eu tenho uma essência, uma plenitude de vida. Eu não vivo mais perdido de quem eu sou. Eu não sou um sobrevivente, eu sou alguém que vive plenamente. Eu não sou alguém mais que não tenho acesso ao Pai. Não, eu sou alguém agora que acessa ao Pai.
Igreja é isso, é entender que somos uma grande família de Deus. É o que Romanos 8 nos diz, que o anseio do Senhor é que sejamos uma grande família, todos parecidos com o unigênito do Pai, que é Cristo. Aleluia, queridos. E o Pai, Ele faz o que com a gente? Agora que Cristo nos dá acesso ao Pai, o que o Pai faz? O Pai dá identidade. A igreja, ela é convicta da sua identidade, precisa ser convicta da sua identidade. O Pai, Ele faz o que? Ele traz proteção, Ele traz segurança. O Pai traz propósito, o Pai traz destino, traz missão. Senso de missão, senso de responsabilidade. É isso que o Pai traz. Mas agora, longe do Pai, fora de Cristo, nós somos órfãos. E o que o órfão vive? Ele vive cheio de complexidade na sua identidade. E é o que nós mais vemos hoje. É gente que não sabe se é homem, se é mulher. Nasceu homem, não sabe se é homem. Nasceu mulher, não sabe se é mulher. Confusão de identidade, porque a ausência da figura forte do Pai. Porque quem define biologicamente a sexualidade da criança é o Pai. O Pai é quem traz isso, traz identidade. O Pai traz segurança. Agora o órfão, ele vive inseguro. O Pai traz convicção, o órfão vive cheio de confusão. E isso era quem nós éramos órfãos. Mas agora Ele nos adotou, nós pertencemos à família de Deus. Nós somos igreja do Senhor. Aleluia. Isso é o que é ser igreja. É compreendermos aquilo que de fato é, para vivermos de fato o que tem que ser vivido. E aqui quando nós vemos em Mateus 28, antes de eu chegar em Mateus 28, eu vou para João. Olha como que começa o movimento da igreja, depois da ressurreição de Cristo. João 20 fala para nós que os discípulos foram ali, Pedro e João, a ver o sepulcro, viu que estava vazio, voltaram correndo embora, ficaram trancados dentro de casa. Agora a Maria Madalena vai, e quando ela chega lá, ela fica chorando, e ela vê dois anjos, um sentado à cabeceira e outro aos pés. E aí então, pergunta, por que choras, mulher? Aí ela fala, levar o corpo do meu mestre. E aí então ele diz, não, ele não morreu, ele ressuscitou, como ele havia dito. Aí então ela vê Jesus, mas ela vê e acha que é um jardineiro. Até que Jesus então olha para ela e fala Maria. Só de falar Maria ela diz Rabone, mestre. Porque só de Jesus chamar ela pelo nome, ela já reconheceu a voz dele. E aí então ele diz para ela, vai e fala aos meus irmãos para subirem para Galileia, que eu vou ter com eles, porque eu ainda não fui mais um. Ele fala que o Pai, ele fala assim, o Pai é meu e Ele é nosso. Ele fala, o Deus é meu, mas Ele é nosso. Agora depois da ressurreição, queridos, há uma dinâmica da coletividade. A mulher é a representatividade da igreja. E olha o que Jesus fala para ela, vai e fala para os irmãos, tudo que você viu e tudo que eu falei. Ela foi, queridos. E aqui nós aprendemos a primeira coisa do que é ser igreja. O que é ser igreja? É ser alguém que ouve a voz do Senhor e compartilha com os irmãos. Isso é ser igreja. Maria ouviu Jesus, ela viu Jesus e ela foi ao encontro dos irmãos e ela disse o que ela viu e o que ela ouviu. Primeira coisa, o que é ser igreja? É ver o que Jesus é ouvir o que Ele é e compartilhar com os irmãos. Aleluia. Isso é ser igreja. É você ver Jesus, é você ouvir Jesus e você compartilhar com os seus irmãos. Mas a pergunta que o Senhor faz ao meu e ao seu coração é: você tem visto o Senhor? Você tem ouvido o Senhor? Porque nós não conseguiremos compartilhar com os irmãos se nós não estivermos contemplando Ele e ouvindo Ele.
É a dinâmica daquilo que Cristo ensinou aos discípulos, dizendo: eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos dado a conhecer tudo que o meu Pai tem falado. Ou seja, Jesus está querendo dizer o que para Maria, para ela compartilhar com os irmãos? Agora, você está também recebendo daquilo que o Pai deu como presente. Eu sou o ressurreto, eu morri, mas eu não estou morto, eu ressuscitei. Compartilha com os irmãos, porque qual era a condição e a realidade que os irmãos estavam? Trancados dentro de casa, com medo, porque agora Jesus morreu, estavam de luto, mas agora, Jesus ressurreto, Ele diz para aquela mulher: vai e compartilha com seus irmãos o que você viu e o que você ouviu. Queridos, quantos irmãos nós vemos que estão trancados dentro de casa? Quantos irmãos nós vemos que está muitas vezes fechado, com medo, inseguro, com medo dos acontecimentos que virá? Nós precisamos ser essa expressão de Maria, que Jesus impulsionou, essa igreja, queridos, que vai, contempla o Senhor, ouve o Senhor, e vai até os irmãos e diz: e aí, vamos sair daí? Jesus mandou a gente subir, sai desse vale, vamos subir, Ele vai nos encontrar lá. Queridos, nós vamos subir, falar do quê? Sobre ir para lugares mais altos, levantar. Quantos irmãos caídos no meio do caminho, quantos irmãos desanimados e frustrados à beira do caminho, não vivendo mais o caminho. Queridos, nós precisamos ser resposta uns para os outros, aleluia, porque isso é ser igreja, amém? E isso é ser igreja, é a gente compartilhar com os irmãos. E nós vemos que depois, então, Jesus, ele, mesmo Maria falando, o que aconteceu com eles? Saíram de casa? Ficaram ainda trancados. Jesus então vem e coloca no meio e diz: paz seja convosco. E então ali eles ficaram perplexos. E a Bíblia diz que então, depois que Jesus disse, eles ainda permaneceram ali. Mas a Bíblia diz que depois Jesus volta de novo. Porque Jesus Ele expressa para nós o que é ser igreja, é acreditar sempre, jamais desistir. Aleluia. E então ele fala, então agora, depois nós vemos Mateus 28 dizendo que então os discípulos foram, subiram a Galileia. E a Bíblia diz que ali entre eles alguns adoraram, mas alguns duvidaram. Eu sempre olhei para esse texto, bravo com quem duvidou. Porque uns creram e adoraram, outros duvidaram. Mas a Bíblia diz que Jesus ele volta depois para Tomé, porque ele é aquele que duvida. Ele tem dúvidas. Mas Jesus vem e se revela para ele, quebra a incredulidade dele. Fala: toca aqui. Sabe, queridos, isso é ser igreja. É a gente entender que alguns vão adorar e os que vão duvidar não vão ser descartados. Os que duvidam, têm dúvidas, precisam ser esclarecidos, precisam tocar, precisam ter uma experiência apalpável. E queridos, a igreja é isso, ela traz a manifestação e a revelação apalpável da glória de Deus, para aqueles que duvidam deixarem de duvidar. Quantas pessoas que nós conhecemos que quando a gente compartilha algumas coisas duvida, aí então nós vamos carregar essa pessoa que tem dúvidas, para ela poder agora deixar de duvidar e passar a adorar. Porque alguns de nós também já estivemos entre o grupo dos que duvidam. Mas alguém acreditou e caminhou com a gente, e então fez a gente agora ser transformado de alguém cheio de dúvida para alguém agora que adora e que tem uma experiência palpável. Aleluia. E a palavra diz que então, queridos, agora Jesus começa, depois de que tudo isso acontece, trazer um fundamento para aqueles discípulos, que seria o movimento e avanço da igreja naquela época.
ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eu estarei convosco até a consumação do século. Agora Jesus, ele está fundamentando a igreja. Aqui nós vemos a grande comissão. Isso é ser igreja. É ser comissionado a uma grande missão. Ser igreja é entender que Jesus é aquele que tem autoridade. E nós estamos toda a autoridade, nós estamos debaixo desse governo. Então nós também somos revestidos de autoridade no nome de Jesus. Uma igreja que entende a sua autoridade é uma igreja que tem intimidade, proximidade com o Senhor. Porque se não temos proximidade e intimidade com o Senhor, também vamos questionar e não vamos desfrutar da autoridade que Ele nos deu. E aí corremos o risco de ser transformados ao invés de grande comissão, em grande omissão. Precisamos entender a essência do Evangelho. Nós não podemos ser a grande omissão, nós precisamos ser a grande comissão. Nós somos comissionados, nós somos resgatados. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos alcançou, nos convenceu. E então agora, queridos, não vivo mais nós, mas Cristo vive em nós. Nós somos um povo fundamentado, isso é ser igreja. É você ver Jesus, ouvir Jesus e compartilhar com os irmãos. Resgatar os irmãos que estão muitas vezes fechados. É você ter paciência com os que duvidam para que tenham uma experiência palpável. É você então, juntos, com a grande comunidade, com a grande família, desfrutar da autoridade que tem no nome de Jesus. Precisamos voltar, queridos, como igreja, a ter ousadia e desfrutar da autoridade que há no nome de Jesus. Muitas vezes não nos apropriamos da autoridade que há no nome de Jesus, para curar, para libertar, para salvar, para convencer o pecador. Como se encontra o caráter de autoridade de cristianismo na tua vida, na sua casa e na sua família? Nós vemos que Jesus depois ele diz que devemos ir. Essa palavra ide, na verdade, ela é como se fosse no gerúndio, indo, para conotar que nós temos que andar. Ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos. O que é fazer discípulos? A palavra original de discípulos é talmidim, que significa aprendiz, aluno, discípulo. E o que é o talmidim? Quem eram os talmidins? Eram aqueles que já novos, às vezes, iam e cresciam junto com os rabinos, com a intenção de seguir, imitar e viver como o rabino vive, aprendendo a Torá, a palavra de Deus. Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos, fazei talmidins, ou seja, fazer seguidores de Jesus, fazer pessoas que imitam Jesus e que queiram viver como Jesus. Esse era o desafio da igreja. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, fazendo com que então compreenda a paternidade de Deus, fazendo que compreenda o Filho de Deus, fazendo que compreenda o Espírito de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, todas as palavras de ordem que eu tenho dado. Ensine. A igreja precisa entender que nós, como igreja, precisamos ser aprendiz, mas também mestres, pessoas que ensinam a outros,
Ah, pastor, mas eu sei muito pouco, quase nada. Mas o que é o pouco para quem não tem nada? É muito. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então não despreze o pouco que você tem. Valorize. Porque o Senhor vai multiplicar o que você tem. Aleluia. O azeite da viúva foi multiplicado, era o pouco que ela tinha, mas foi multiplicado. Então, queridos, nós precisamos entender que a dinâmica do Evangelho é eu conhecer, é eu aprender, e é eu fazer conhecido e ensinar outros a respeito da caminhada da fé. Sabe por quê, queridos? Que se nós não vivermos essa dinâmica, nós vamos desanimar, nós vamos perder a graça do que é a graça do Evangelho. Fica chato ser igreja, quando a gente não vive aquilo que de fato a Bíblia diz que devemos ser. Max Lucado diz que é pecado entediar as pessoas com o Evangelho. O Evangelho não é tedioso, ele é prazeroso, ele é envolvente, ele é transformador. É isso que precisamos ser como igreja. Isso é o que é, de fato e de verdade, o que precisamos ser. Aqui ele está fundamentando a grande comissão. Ele está dizendo: e eu estarei com vocês até a consumação do século. Ou seja, é a gente ter certeza da presença. Se a gente tem certeza da presença de quem está com a gente, queridos, nós não vamos temer nada que tem pela frente, nós vamos romper e vamos progredir, vamos avançar. Aleluia. Agora o Senhor fundamentou ali. Agora ele está indo no assunto aos céus. E a igreja de fato vai nascer, a primeira igreja, que é a igreja de Jerusalém. Ele vai assunto aos céus. E agora, diante desse fundamento, nós vemos agora Jesus dando uma ordem: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto de Samaria, Judeia e até os confins da terra. E então eles ficam ali juntos, unidos, no mesmo propósito, orando unânimes pela mesma coisa, permanecendo na palavra do Cristo, e tendo um anseio de revestimento do poder do Espírito, para ser testemunha. E a Bíblia diz que então, de repente veio um vento impetuoso e encheu a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo agora desceu sobre eles, e eles então agora foram tomados por essa coragem que só o Espírito pode dar. E então as pessoas acham que eles estão embriagados, mas Pedro se levanta na autoridade, no poder do nome de Jesus, na unção do Espírito, e começa a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas se renderam ao Senhor em arrependimento e foram batizadas e receberam o Espírito Santo. E ali nasceu a igreja de Jerusalém. E então um grande crescimento começou a acontecer. Queridos, a igreja, quando ela é de fato e de verdade, ela cresce. A gente precisa crescer. Crescer em maturidade. Crescer, queridos, no conhecimento. Crescer na ousadia. Precisamos crescer. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. E dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A igreja, na sua natureza pura e genuína e real, era uma igreja que perseverava na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão. A Bíblia diz que caiu na graça do povo. Queridos, eu oro, queridos, eu profetizo em nome de Jesus, que a igreja brasileira volte a cair na graça do povo. Ah, queridos, que uma enxurrada de salvação volte a acontecer. Mas de fato e de verdade, não pessoas emocionadas, mas pessoas convertidas, de fato e de verdade. Porque como diz um pensador,
Os convertidos de emoção acabam quando a emoção passa. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, era uma igreja que estava crescendo, porque ela tinha uma essência. Ela permanecia na palavra, ela permanecia na oração, ela permanecia na comunhão, na unidade, no partir do pão. E o Senhor ia fazendo que caísse na simpatia do povo. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E de repente veio uma grande perseguição sobre essa igreja. E então agora eles foram espalhados por todos os lados. E então agora o evangelho se espalhou por conta da perseguição. A igreja se espalhou. E nós vemos então agora um alcance mais amplo da igreja, de impacto. E a Bíblia diz para nós, queridos, que então agora nós vemos aqueles que eram tidos como gentios, ímpios, se rendendo ao Senhor. Nós vemos Estevão, que era um diácono cheio do Espírito Santo e do conhecimento da palavra, sendo morto apedrejado e deixando sua capa aos pés do apóstolo Paulo, aquele que perseguia, prendia, torturava, matava, aqueles que eram do caminho, aqueles que eram de Jesus. E agora esse homem, então tem um encontro com Jesus, o apóstolo Paulo, e agora ele então tem a sua vida transformada. E então agora, queridos, nasce uma nova igreja, um novo movimento, um grande avivamento. Esse homem que era perseguidor agora passa a ser seguidor, passa a buscar o Senhor intensamente, ao ponto dele dizer que ele não tinha vida por preciosa, mas o evangelho por precioso, ao ponto dele dizer que o viver era Cristo e morrer era lucro, ao ponto dele ser ministrado por Ananias, porque Ananias ouviu da parte do Senhor que ele saberia e sentiria o quanto importa sofrer pela causa do evangelho. Mas agora o apóstolo Paulo se levanta de forma apaixonante, e ele passa a cuidar da igreja e trazer uma nova perspectiva, porque agora não era só os judeus, eram os gentios, os perdidos, os curva de rio, os tortos, os que ninguém acreditava. Agora o evangelho começa a chegar para esses, os inacreditáveis, os improváveis. E nós vemos que um grande avivamento acontece em Antioquia, no capítulo 11 de Atos. Um derramar do Espírito vem sobre a igreja de Antioquia, e uma nova perspectiva agora, porque Deus começa a alcançar os gentios, aqueles que viviam de forma totalmente deturpada e totalmente desconhecida daquilo que era a verdade de Deus. E nós vemos então agora essa igreja ganhando proporções e força, ao ponto da Bíblia dizer que ali em Antioquia, aquela igreja foi chamada a primeira vez de cristãos. Cristãos não é só apenas pequeno Cristo, né? Que a gente acha que cristão significa pequeno Cristo por conta de C.S. Lewis, que falou que o cristão ele tem que ser um pequeno Cristo. Mas o cristão de fato é aquele que tem uma conversão genuína, que tem a vida fundamentada em Cristo, e vive no caráter de Cristo, impactando realidades, impactando vidas que estão à sua volta. Isso é ser igreja. É nós entendermos que no poder do Espírito somos chamados para ser testemunhas vivas daquilo que vimos e ouvimos. É o que fala para Pedro e João, quando tentam oprimi-lo para que eles não preguem mais o evangelho. Ele diz: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você acha que nós vamos obedecer a vocês ao invés de obedecer ao Senhor? Ser igreja, queridos, é ver o Senhor, ouvir o Senhor e compartilhar o Senhor. É ser testemunha viva. É ser alguém realmente, de fato e de verdade, que é igreja. Vir aqui no prédio não te torna igreja. Andar com o povo que vem aqui não te torna igreja. O que vai te tornar igreja é você se render a Jesus, assumir o caráter e a vida de Cristo na sua vida, e ser guiado pelo Espírito em tudo que você fizer.
Queridos, nós precisamos, como igreja, ser despertados para aquilo que de fato é. E o que de fato é ser igreja, é ser uma testemunha viva dos grandes feitos do Senhor. É nós não nos cansarmos de falar do Senhor. É sermos incansáveis em falar do Senhor. Aleluia, queridos. Faz quanto tempo que você não fala de Jesus para alguém que não conhece Ele? Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Barna. Diz que 55%, eu acho que até mais, isso foi em 2018, ao último censo. 55% da igreja brasileira faz 6 meses que nunca fala de Jesus para ninguém. Mas eu acho que é a maioria, já subiu essa porcentagem. Porque houve um declínio de alcance do perdido gigantesco dentro da perspectiva evangélica no Brasil. O que nós vemos é mais pessoas que a gente fala que às vezes não se encaixou numa instituição, acaba indo para outra, mas pessoas novas convertidas hoje são poucas. Por que nós não vemos mais? O que aconteceu com a igreja? A igreja precisa viver a sua essência. Isso precisa estar muito claro para nós, aleluia. A vida é muito chata se a gente não viver o evangelho na sua essência. O evangelho, ser igreja se torna chato, porque daí vem aqui, você tem sono, você está aqui, você está mexendo no celular. O pessoal da mídia fala para mim, tem gente que tem registro de um monte de gente mexendo no celular na hora do culto. Entendeu? Comprando coisa na Shopee na hora do culto. Eu já falei, mas tem gente que ainda continua. Tem gente vendo no Instagram, pagando conta na hora do culto. Irmãos, que falta de temor. Misericórdia. O que está acontecendo com a igreja? Será que nós vamos nos conformar? Ou vamos dar um grito com isso? E dizer, não, basta. Eu quero ser diferente. Eu vou fazer diferente. Eu quero ser igreja de fato e de verdade. Eu quero me unir com os meus irmãos. E eu quero compartilhar com eles o que eu tenho visto e eu tenho ouvido. Mas eu também quero sair e compartilhar com os gentios, com os perdidos, dizendo, ei, eu também já estive nessa condição. Mas Ele me amou, e quando Ele mostrou o amor dEle para mim, eu não resisti, eu me entreguei. Vem ver esse amor. É diferente de falar, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não largar a mão dessa vida de desgraça e vir para a graça, você vai continuar aí nessa vida infernal. Irmãos, isso não é a nossa essência. Isso não é quem somos. Aleluia. Ser igreja é falar e testemunhar do que você viu e ouviu. Sabe quando alguém vê algo inédito? Algo que nunca viu. A gente vê isso muito nas crianças. Minha filha, quando ela vê algo que ela nunca viu, meu Deus do céu, ela vem, papai, ela até gagueja, queridos, ela se enrola, atropela as palavras, para ela querer falar daquilo que ela viu de novidade. Nós precisamos voltar à inocência de ser então como criança. Porque se a gente já não se surpreende mais com o Senhor e com a palavra dEle, o que está acontecendo com a gente? A gente se acostumou? A gente não pode se acostumar, a gente precisa sempre se surpreender. Porque todas as vezes que olhamos para Ele, nós lembramos da nossa condição de quem éramos e do que agora somos por causa dEle. Então agora, queridos, nós temos um coração cheio de gratidão, cheio de vontade de querer gritar para o mundo inteiro. Eu vivia numa condição de desgraça, mas Ele com graça me atraiu, me abraçou, tirou minhas roupas sujas, me deu esperança, me deu agora uma nova perspectiva. Ele é o meu amado. Queridos, isso é ser igreja.
é a gente ter prazer de estar aqui. Não é, queridos, qualquer eventual situação que acontece na nossa casa, a gente fala, nossa, estou tão cansado, hoje não vou na igreja não. Deixa quieto. Nossa, foi tão corrido. Nossa, canseira. Não, queridos, a gente não pode ter preguiça de andar junto, de querer estar junto. Precisa ser prazeroso, aleluia. Isso é ser igreja. Eu amar estar aqui. Eu amar estar junto com os meus irmãos. É o poder, não ver a hora de chegar a hora do culto, para eu chegar mais cedo, não chegar na hora do culto. Porque tem gente que chega na hora do culto, já começou, e a hora que o culto nem terminou, já está saindo embora. Porque parece que tem medo de ter contato com gente. Não, queridos, precisamos desfrutar da comunhão. Chega mais cedo, senta com o seu irmão, fala, nossa, Deus tem falado comigo na minha devocional, hein? Nossa, meu coração está queimando nessa palavra. Eu tive uma experiência hoje no meu serviço, tão impactante. Aí eu vou ter prazer de vir para a igreja. Agora, por que as pessoas não estão tendo prazer de vir para a igreja? Porque muitas vezes, queridos, não está tendo alimento contínuo durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só vem no domingo. Só se alimenta no domingo. Não, queridos, é todos os dias. Eu preciso me alimentar. Eu preciso ligar para o irmão. Eu preciso mandar uma mensagem para o irmão, compartilhando o que eu vi em Jesus e o que eu ouvi de Jesus. Porque então eu vou fortalecer os irmãos. Irmãos, se você analisar com o pastor, é que o pastor já tem um olhar pastoral, mas se você analisar todo culto de domingo, por exemplo, falta 30 pessoas, todos. Domingo agora nós estávamos com as crianças quase com 180 pessoas aqui, e faltou 30 pessoas a 40. E aí parece que reveza, aí tem uns que vêm num domingo, no outro não vem. Irmão, liga para esse irmão, mas não é para descer o porrete, irmão. Fala, está desviado, o abençoado. Não, faz isso não, irmão. Já vai matar no ninho daí, misericórdia. Ô desviado, esqueci, perdeu o caminho da igreja? Está acontecendo? Não, irmãos. Quem gosta disso? Irmão, mas o negócio está tão misterioso, porque hoje se você pergunta para alguém que você sentiu falta, a pessoa se sente ofendida. Irmãos, pelo amor de Deus, está um negócio difícil, viu? Você pergunta assim, estou sentindo sua falta. A pessoa fala, que é isso? Está me pressionando? Irmãos, o negócio está esquisito. Você não pode nem se preocupar. Você viu que o irmão não veio, passa no serviço dele, dá um abraço nele, deixa um bombom para ele. Fala, irmão, você é muito especial. Vamos caminhar junto. Domingo que vem eu espero você lá. Não fala muita coisa não, irmão, senão você corre risco de comprometer a finalidade da missão. Mas nós precisamos fazer isso. Mas aí a gente vem domingo, ouve, adora, vai embora, e não estou nem aí com meus irmãos. Não pode ser assim, irmãos. Isso não é ser igreja. Ser igreja é eu ver Jesus, é eu ouvir Jesus, e é eu compartilhar com os irmãos, e eu trazer os irmãos para juntos nós irmos cumprir a missão. Bora testemunhar no poder do Espírito e não no poder da mão. Aleluia, queridos. Isso é ser igreja. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia marcou aquela cidade ao ponto de chamarem eles de cristãos, de pessoas fundamentadas em Cristo e cheias do Espírito. Queridos, em nome de Jesus, vamos viver a plenitude do Evangelho. Sabe, vir para a igreja vai ser prazeroso quando você estiver buscando Deus na sua casa, porque senão você vai vir aqui, irmãos, eu fico vendo as caras e bocas. Pensa num desafio para mim ver as bocas e expressões da nova geração. Mas por que os jovens e adolescentes muitas vezes fazem caras e bocas? Está dormindo, não senta na cadeira, quase deita na cadeira. Porque não está tendo alimento dentro de casa.
Mas cadê a preocupação dos pais com a nova geração? Por que os filhos não estão tendo prazer de vir? Irmãos, já é realidade no nosso presbitério regional. Tem igreja do nosso presbitério que não tem um jovem e não tem um adolescente na igreja. Lembra que eu falava dos Estados Unidos? A igreja dos Estados Unidos não tem jovem, não tem adolescente, não tem criança, só tem os cabecinha branca que estão resistindo o tempo e esperando Jesus vir buscar. E aí vai fazer o que com a igreja? Vai acabar. Lugares que foram palcos de avivamento, de derramar do poder de Deus. Hoje sabe o que viraram esses lugares? Primeiro viveram avivamento, depois se tornaram um movimento, depois se tornaram um monumento. E depois hoje sabe o que virou? Vento. Não tem mais nada. Inglaterra, que foi palco de avivamentos, sabe o que é hoje? Palco do ateísmo. Sabe, queridos, se nós não nos despertarmos para a essência do ser igreja, nós corremos risco de cair nessa ribanceira. Então vamos juntos ser chacoalhados, despertados e avivados pelo Senhor, aleluia. Amém, queridos. Fala para o pessoa que está do seu lado, não se conforma. Fala, seja um inconformado, pelo amor de Deus, aleluia. Fala, desperta tu que dormes, aleluia. Vamos nos levantar e vamos ser, queridos, uma igreja que impacta. O primeiro impacto é dentro de casa, e depois em si, na grande comunidade, e depois então se torna na cidade. O grande avivamento acontece em casa primeiro. Volta a fazer culto na sua casa, volta a abrir a Bíblia dentro da sua casa. Deixa os seus filhos te ver de joelho. Deixa os teus filhos ver você com a Bíblia na mão. Mas também mantenha a Bíblia não só na mão, mas também no coração. Porque não adianta ler Bíblia de joelho no chão e também descer da cruz e viver fora do Espírito. Daí não adianta de nada. Aí você se torna um religioso. E isso não é a finalidade daquilo que Cristo veio fazer com o que é ser igreja. Aleluia. Vamos ficar de pé, porque eu já avancei demais. Feche seus olhos no seu lugar. Abra o seu coração para o Senhor. Deixa o Espírito Santo mostrar como você tem vivido ser igreja. O que você tem sido como o corpo de Cristo. Que parte você é no corpo. Que função você exerce no corpo. Que utilidade você tem no corpo. Que valor você tem no corpo. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser essa igreja, Senhor, que contempla o Senhor, ouve o Senhor. Eu quero ser essa igreja batizada pelo Espírito Santo, cheia do Teu Espírito, que se levanta para testemunhar com ousadia o Evangelho e o poder e os feitos dEle. Ah, Senhor, eu quero ser essa igreja, Senhor, que realmente, ó Deus, as pessoas ao olharem, ó Deus, se identifica que somos cristãos de fato. Homens e mulheres, famílias fundamentadas no Cristo, cheias da plenitude da vida do Cristo. Eis-nos aqui, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Senhor, nós cremos, ó Deus, num novo tempo sobre o Brasil. Nós cremos, ó Deus, num novo tempo sobre a igreja no Brasil. Senhor, em nome de Jesus, que venha um santo temor, um santo tremor, ó Deus, sobre a igreja brasileira. E que possamos ser despertados, levantados, para viver a plenitude da essência. Voltar à base e à simplicidade. Como os nossos irmãos
que passaram a viver. Nós queremos voltar à simplicidade. Nós queremos voltar a nos maravilhar com o Senhor. Nós queremos voltar a ficar extasiado com aquilo que o Senhor faz. Não nos deixe, Senhor, acostumar. Nós queremos sempre nos surpreender. Eis-nos aqui, Abba, Pai, para o Teu louvor e para a Tua glória. Que assim o seja, no nome de Jesus. Aleluia. Estende suas mãos. Que a graça do Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.